Olá! Aposto que vocês sabem qual é esse objeto que está aqui em cima da mesa. Nós usamos para fazer vários jogos e também algumas atividades. Mas não é sempre que a gente tem em casa. Então hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um dado usando rolinho de papel higiênico ou rolinho de papel toalha. E ele vai ficar assim desse jeitinho, desse tamanho. Vamos lá? Então olha só. Para fazermos esse dado, nós vamos usar alguns materiais bem simples. Você pode separar aí na sua casa canetinhas, o rolinho ou de papel higiênico ou de papel toalha, uma régua, que não precisa ser essa de 30 centímetros, pode ser aquela menor, uma tesoura e um lápis ou uma caneta para a gente marcar o tamanho bem certinho. Então, olha só, para a gente começar a montar o nosso dado, vamos pensar que forma ele tem. Então, ele é um sólido geométrico, né? Ele é um cubo e ele é formado por 6 faces do mesmo tamanho, ou seja, todos os lados têm a mesma medida, são iguaizinhos. E quem vai dar essa medida pra gente vai ser o próprio rolinho do papel higiênico. Então, olha só, a gente vai pegar o rolinho e nós vamos amassar ele. Marcar bem as laterais aqui e depois dobrar ao contrário, marcando bem o meio. Feito isso, nós vamos deixar ele no formato de um quadrado aqui na ponta. E aí, nós vamos medir quanto tem cada lateral dessas. Olha só. Então, nós vamos ver aqui que esse ladinho mede 3,5 centímetros. E aí, nós vamos marcar em todos os lados os 3,5 centímetros. Então, olha só. 3,5 centímetros. 3,5 centímetros. Aqui. E o nosso último lado. Feito isso, a gente vai cortar 2 vezes essa mesma medida. Cortei uma vez. E vou cortar a segunda vez. Agora, a gente vai organizar, deixar ele formatinho de novo. E o outro lado também. E aí, nós vamos encaixar uma parte dentro da outra. E aí, a base do nosso quadrado tá pronto. Feito isso, fica a critério de quem vai usar. Vocês podem encapar, podem passar uma fita, um durex colorido ou um durex largo para plastificar, pode pintar com tinta ou pode usar assim mesmo. Ó. E ele vai servir para o jogo. Aí, o que vai faltar? As marcações dos números. Então, olha só, o nosso dado ele está praticamente pronto. Aqui ele está encapado, está plastificadinho, mas não é necessário. Só que ele já dá conta de fazer o jogo ou atividade para qual você vai utilizar. Só vou dar uma dica antes da gente continuar, que esse dado aqui, que ele é um pouquinho maior, eu usei uma caixa de leite ou de suco. Então, até eu já deixei aqui separadinho para mostrar para vocês. Então, essa é uma caixa dessas comuns. Então, se eu seguir o mesmo processo do rolinho de papel higiênico, medir e cortar, eu consigo fazer um dado como aquele ali, que é um pouquinho maior. Deixa eu só encaixar para mostrar para vocês. Olha só. E daí ele já vira um cubo. Só que como a caixinha ela é colorida, então aí ele requer que você encape ou pinte para você ter uma melhor utilização dele, certo? Mas fica como dica. Vamos concluir o nosso dado aqui. Então, o que está faltando aqui são as marcações. Nós sabemos que o dado ele vai de 1 até 6 e nós vamos usar a canetinha para fazer essas marcações. Parece que é fácil, que é só numerar, mas o dado ele tem uma regra geral. Qual é essa regra geral? Que as faces opostas, elas somam 7. O que isso significa? Que se aqui eu tenho 1, o que está oposto ao 1 tem que somar 7. Então, se eu tenho 1 aqui, oposto a ele, eu tenho 6. Que se eu somar, vai dar 7. Isso se aplica para esse ladinho com esse
também para esse ladinho com esse, que são as faces opostas. Então, eu vou usar esse aqui de modelo pra gente fazer o nosso. Então, se eu tenho 6 aqui, nós vamos fazer lá 6. Estamos lá, representamos o número 6. E oposto ao 6, nós vamos fazer o 1, que se eu somar, vai dar 7. Os outros lados, eu vou deixar como desafio para vocês terminarem aí na casa de vocês. E é isso, espero que tenham gostado.